Oi, eu sou o Alucard. Peguem seus cafés, sentem em um lugar confortável e sejam bem-vindos. Finalmente eu venho falar aqui de um grande jogo, e uma das melhores formas de estudar história fora da escola. Talvez nem tanto. Assassin's Creed é uma franquia clássica, com mais de 14 jogos, uma porrada de protagonistas e narrativas acompanhando os mais icônicos momentos da nossa história, como a Revolução Industrial, a Revolução Americana e até mesmo a Revolução Francesa. A narrativa de todos os jogos é bem simples. Acompanhamos a briga entre templários, uma organização que busca poder e domínio, e assassinos, rebeldes que lutam pela liberdade dos oprimidos e pela sua própria. Essa briga aparece em diversos momentos ao longo dos jogos, até mesmo se entremeando nos contextos históricos. Também temos uma narrativa nos tempos modernos, que, sinceramente, só é boa até o 3, e depois vira uma bagunça, você joga com um estagiário aleatório, é uma merda. Bom, mas como toda franquia tem sua origem, vamos voltar um pouquinho no tempo, direto para o primeiro jogo. Assassin's Creed 1 foi lançado em novembro de 2007 para PS3 e Xbox 360, recebendo muitas críticas positivas na época que saiu. Nem parece que a gente está falando da mesma franquia Assassin's Creed que a gente conhece. Mas realmente o primeiro jogo é um dos mais diferentes dos demais. Tanto que eu mesmo estranhei ele da primeira vez que eu joguei, tanto de forma negativa quanto de forma positiva. E Assassin's veio como um jogo de stealth, aquele típico jogo de se infiltrar sem ser visto, matar seu alvo, não chamar atenção na cidade, etc. E era bem melhor quando era assim, sinceramente. Embora o Shadows ajudou bastante a voltar a isso. Além disso, o primeiro jogo cunhou muitas mecânicas que depois foram aprimoradas e outras que infelizmente se perderam ao longo da franquia. Além de ter vários elementos que se mantiveram apenas nele, um deles sendo justamente a forma que o jogo funciona. E nesse ponto eu agradeço. Que bom que eles aprimoraram a forma que o jogo funciona. Esqueçam a fórmula clássica da Ubisoft de capítulos recheados de missões, cidades soterradas de objetivos secundários e muitas outras atividades que vocês estão acostumados, e que eu me acostumei jogando. Aqui no primeiro jogo, a gente não tem bem missões principais. Cada sequência do jogo se repete da mesma maneira. Você chega na cidade, busca as atividades secundárias e completa elas. São atividades bem curtas e muito repetitivas e estressantes, como furtar alguém, fazer parkour, que inclusive é a mecânica mais icônica da franquia, ou pelo menos era, espancar alguém, enfim, várias opções. Cada atividade te dá mais informações sobre como se infiltrar e matar o alvo principal, e você precisa de pelo menos 3 para conseguir liberar a missão. E é aí que vem a parte boa. O jogo te dá muita liberdade de fazer o assassinato. Você pode aprender com as informações e se infiltrar pelos pontos estratégicos e fazer tudo no silêncio, ou só correr até o alvo e sair na porrada com 40 guardas rezando para matar ele no meio da confusão. Essa liberdade ainda existe em jogos futuros, mas as missões de assassinato te dão uma rota meio pré-definida para você fazer. O 1 não. O 1 basicamente te joga e você faz do jeito que você quiser. Um outro jogo que chega perto disso é Unity, por exemplo, mas ele não é o foco desse vídeo. Além de tudo isso, você ainda pode passar nos escritórios dos assassinos, onde em cada cidade o informante te passa mais informações sobre o alvo, cada um com uma personalidade própria. Uma mecânica bem legal que infelizmente nunca mais voltou na franquia. E sinceramente eu achei isso bem criativo e inesperado, considerando que eu só tive contato com jogos posteriores da franquia. Com jogos posteriores da franquia, que dividem os capítulos em missões. Mas ao mesmo tempo, se nos jogos futuros as missões já ficam repetitivas, te fazendo sempre acompanhar um aliado ou seguir um inimigo, aqui não leva mais de 2 capítulos para tudo ficar extremamente exaustivo. E considerando que o jogo só tem 3 cidades, e você só libera novos distritos dela, você vai se pegar rezando pra zerar logo lá pelas últimas 3 sequências. Agora, falando sobre a parte importante, a jogabilidade em si, ela é bem intuitiva. Pra quem não sabe, Assassin's Creed é uma simulação. Nosso protagonista, o Altair, na verdade está sendo controlado através da máquina Animus, por Desmond, um jovem rapaz descendente da linhagem do assassino. E isso é bem legal até. O primeiro jogo que melhor explica essa relação do Animus com a simulação, explicando sobre a sincronização e fazendo referência dos botões com parte do corpo como se fosse algo que o Desmond estivesse fazendo. Isso fica ainda mais claro com um dos menus do jogo, que simula exatamente como se fosse a gente, no caso o Desmond, olhando através da tela do Animus. E sério, eu acho esse menu do caralho. Foi a coisa que mais me ganhou no primeiro jogo. Então basicamente nosso mano Altair é o mais foda dos mais fodas. Ele pode se mesclar nas multidões como uma sombra, pular de prédio em prédio como se estivesse correndo na esteira, se tacar de uma torre e cair intacto no monte de feno, se destaca em combate direto ou golpes furtivos, mas se jogar o coitado no mar, tadinho, né? Parece que tem os ossos feitos de ferro. E ainda fazem desculpinhas de que era feito no Animus, Mentira, esse cara aí não sabia nadar porra nenhuma, não. Esse jogo também deixa bem claro a importância de passar despercebido. Enquanto lá pelo quarto jogo você pode andar com bem entender pelas cidades, aqui você mal pode trombar com um coitado que metade da polícia será sua cola.
o que eu confesso que era meio irritante, porque eu adorava sair correndo e pulando pelos telhados, mas sempre tinha um filho da puta carregando caixa pra esbarrar em mim. O combate também é um fator muito importante nesse jogo, principalmente por ele funcionar de duas maneiras. O Altair tem a faca de arremesso e a famosa Hidden Blade para assassinatos furtivos, podendo matar o mais equipado dos soldados desde que se aproxime sem ser detectado. Mas também tem uma espada para conflitos diretos, que apesar de bons, são uma das partes mais estressantes ao jogar um AC antigo, que se você não sabe, você fica batendo espada com o inimigo por 10 minutos. Em resumo, se você tá enfrentando um inimigo magrelo de espada, tu consegue matar ele de uma boa, às vezes até instantaneamente, mas quanto maior o seu inimigo e a arma dele, mais ineficientes os ataques serão, fazendo com que você precise desviar mais e bater nele por trás, ou se tiver sem paciência, pegar o machadão do filho da puta e enterrar na testa deles. E puta merda, era uma delícia poder fazer isso. Confesso aqui que a forma mais divertida de jogar era ser de longe 100% furtivo, mas como vocês estão assistindo o Rei do Barulho com jogadas de stealth doloridas de ruins, eu acabava perdendo a paciência e ia pra cima na espada mesmo, principalmente nos assassinatos principais. Mas nenhum jogo se segura só na jogabilidade, e muitos precisam de uma história boa para se sustentar. E por incrível que pareça, a Ubisoft mandou bem nessa. Tá certo que a história do primeiro jogo é uma das mais fraquinhas, principalmente se você comparar com jogos como o segundo ou o quarto, mas eu passo um pano pra isso. Não só por ser o primeiro jogo, mas porque como introdução, eles fizeram sim um bom trabalho, principalmente levando em consideração que o intuito original dos 3 primeiros jogos era ser sobre o Desmond, o que explica a decisão da simulação e o leve foco nele. Mas uma crítica ao jogo é que ele não tem legendas, então muitos diálogos e pontos da narrativa são bem difíceis de entender, principalmente se você não sabe inglês. Eu sei, mas ainda assim eu tenho dificuldade de entender sem legenda porque eu sou meio surdo. E foda-se, enfim, não é importante pro vídeo. E o maior problema da história é sua repetitividade nos capítulos. Apesar da progressão nítida entre cada sequência, os eventos dentro dela são ditados majoritariamente pelas missõezinhas que você faz. E meio que toda sequência é a exata mesma coisa. Além de que tem poucos personagens no AC1. E como o jogo é curto, não dá tanto tempo de se apegar a eles igual nos posteriores. Então, sem mais enrolações, vamos pra história. O jogo começa com Desmond acordando em uma câmara. Sequestrado por agentes da empresa Abstergo, ele aprende através dos cientistas Warren Vidic e Lucius Stillman que ele tá lá para viver as memórias de um de seus ancestrais, o assassino Altair Ibn Ahad, e localizar um artefato místico, a Maçã do Éden. Então, depois de toda uma explicação sobre sequência de DNA registrada em memórias e sobre como o ônibus sincroniza você em uma espécie de sonho lúcido com as memórias do seu ancestral registradas no seu DNA, e é isso, explica por que os capítulos chamam sequências aqui. Isso resolveria muita coisa na cabeça do meu eu de 8 anos que só jogou o C3 e o 4 no SEG. Enfim, a primeira memória que vemos é de uma missão no Templo de Salomão, em Jerusalém, na qual Altair está designado junto com um grupo de assassinos para recuperar a Maçã do Éden. E olha, isso foi bem mais fácil do que eu pensei que seria. Mas assim como em todo início de história, o protagonista precisa fazer merda e ser diretamente responsável pela morte de um aliado, pelo fracasso da missão e por um ataque direto na base da própria célula da Irmandade. Porra, Ubisoft, dá um personagem menos burro da próxima, por favor. E fez com que nosso mentor, Al-Mualim, nos marcasse como traidor. Peace be upon you, Altair. Depois de tudo isso, o mestre dá uma missão para Altair: caçar 9 alvos, ambos templários e sarracenos, em troca de sua própria vida e honra. E é aí que o jogo começa a desandar. As primeiras 3 vezes que você visita uma cidade, passa no informante e faz sua rota para pegar informação são extremamente divertidas, principalmente com as cidades diferentes uma da outra. Mas depois que você chega lá no 5º capítulo e você vê fazendo isso pela milésima vez, você só começa a torcer para tudo isso acabar logo. Isso que eu nem falei de alguns assassinatos finais insuportáveis, como o desse Brand, que você precisa pular em alguns pilares dentro da água para chegar no barco que ele tá escondido. E lembram que eu disse que o nosso querido protagonista não aprendeu a nadar? Então, pensem como é ter que depender dos pulos tortos e truncados dessa porra de jogo, ser traído e morrer instantaneamente ao cair no mar. Não foi uma experiência tão boa. Enfim, a parte mais legal aqui acaba sendo as intermissões entre cada capítulo, quando o jogo te deixa investigar as salas Abstergo com Desmond. E a cada capítulo mais coisas podem ser vistas, tudo com a assistência da queridíssima Lucy, que é uma assassina infiltrada. E depois de matar 8 alvos, Robert de Sablé, nosso nono inimigo, revela para Altair uma verdade dolorosa. Seu mentor, Al-Mualim, era parte da conspiração e estava manipulando os eventos para ter a Maçã do Éden apenas para si, né? Pelo jeito tinha assim um traidor o tempo todo. E não era eu, né, seu velho filho de uma p... A sequência final é uma batalha em Mazia contra assassinos mentalmente controlados e o combate final contra Mualim, que é bem divertido. Não chega a ser a melhor batalha final da franquia até agora, mas ainda é muito legal. Depois de assassinar o seu mestre, então, o Altair ganha posse da Maçã do Éden, se tornando o novo mentor da Ordem dos Assassinos Levantinos. E quanto ao Altair, é isso. Já quanto ao Desmond, após uma última conversa com os cientistas, ele volta ao seu quarto para mais uma noite de sono. E... acabou? É isso?
anos. Sem mais nem menos? Imagina ter que esperar 2 anos inteiros pra ter mais respostas depois desse final. Pelo menos não é tão triste quanto pros fãs de uma certa franquia de RPG aí. Enfim, o jogo acaba num puta cliffhanger, que só vai ser retomado no segundo jogo. Ou seja, a história acaba por aqui. Então esse foi Assassin's Creed, e meu veredito final é um bom jogo. Seus únicos defeitos são realmente a repetitividade e as mecânicas truncadas, mas tudo isso dá pra ser justificado pelas limitações da época. Não à toa o segundo jogo, de só 2 anos depois, resolve esses problemas, e entrega uma história ainda melhor. As missões repetitivas realmente dão uma canseira lá pra metade do jogo, tanto que eu mesmo rushei o final pra me livrar logo e ir direto pro 2, o que pode ter piorado um pouco meu sentimento de cansaço, não vou mentir. Mas o jogo tem uma história realmente interessante, além de uma proposta bem ambiciosa pra época, tanto em questão gameplay quanto em questão narrativa, considerando que simulação não era algo tão overused lá atrás. Além do jogo serve bem como uma introdução, e muitos conceitos que em outros jogos são só jogados na sua cara, só começaram a fazer mais sentido pra mim por causa da base do primeiro jogo, principalmente quando você joga a história do 13º. A UI do Animus, como eu já disse, também é maravilhosa e contribui bastante pra imersão do jogo. Você realmente se sente um pouco como o Desmond. Eu não vou falar que chega a ser um must play, e na real é um jogo bem mediano, apesar de ser bom. Mas se você tem interesse na franquia, ou é que nem eu, que às vezes gosta de pegar algo pra jogar do começo, vale a pena tentar. Bom, então muito obrigado por me ouvir até aqui, e até o nosso próximo café.